Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a Humanas Simplificada. Eu sou André Gussi e no vídeo de hoje nós veremos o que é história. E para começar essa nossa definição, eu diferenciarei com você o que é história de história para história. Calma, não estou ficando doido não. É história com H maiúsculo, o Hzão, a história com Hzinho, ou seja, o H minúsculo, e a história com E. Essa palavrinha história, por mais estranho que possa soar aos nossos ouvidos, ela faz parte da língua, só que ela está em desuso, ou seja, quase ninguém mais usa, mas é bom você saber que ela existe. Quando você ver história com E, significa um conto, um livro, uma fábula. Como, por exemplo, nós podemos trazer a história do Saci Pererê, ou o livro As Crônicas de Gelo e Fogo, mais conhecido como Game of Thrones, ou várias fábulas do Esopo, do Leão e a Raposa, enfim. Isso tudo nós podemos classificar como história com E, que é quase o mesmo sentido de história com H minúsculo, que também significa um conto, um livro, uma fábula e um relato. Então, a história com Hzinho tem o mesmo sentido que o história com E, mas essa questão do relato, de alguém contar alguma coisa. Por exemplo, um conto aqui nós podemos trazer da Branca de Neve, um livro do Diário de um Banana, e de um relato nós podemos trazer aqui uma conversa, você contar para um amigo algo que aconteceu na sua vida. Enfim, quando você chega e fala, meu, você não sabe o que aconteceu nesse fim de semana, tal, e 3 pontinhos e a história desenrola, seria uma história com H minúsculo. E agora vamos ver a história com Hzão, que é uma ciência que estuda o homem no tempo. E ao dizer que ela é uma ciência, isso quer dizer que tem todo um método de produção do conteúdo e divulgação. O conteúdo da história com H maiúsculo não é um devaneio, não é uma loucura de uma pessoa que acordou e falou, vou escrever sobre tal coisa. Não, tem todo um trabalho de pesquisa, de comprovação, de divulgação para que isso possa fazer. E cabe dizer aqui que o profissional que estuda e desenvolve um conhecimento de história é o historiador. E um dos principais profissionais que divulga esse conhecimento para todas as pessoas é o professor de história. E nesse ponto, você já deve ter percebido que essa história, com H maiúsculo, que se usa nas escolas. Então, se você está estudando uma disciplina história, seja lá qual série for, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio ou mesmo na faculdade, é este tipo de história que você utiliza. Mas aí eu sei que ficam várias perguntas. O que a história estuda de forma específica? Como o historiador consegue fazer esse estudo? Qual é o método utilizado e tudo mais? Porém, essas perguntas eu responderei em outros vídeos. Então fica assim. E aí, conseguiu entender o que é história? Com H maiúsculo, do Hzão, diferenciando da história do Hzinho, do H minúsculo e de história com E? E o melhor, ficou claro para você qual é o tipo de história que nós utilizaremos nos estudos escolares? E aqui no canal também? Então é isso. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido e no próximo vídeo nós veremos o que essa ciência tão encantadora estuda. Muito obrigado e até a próxima!